Atenção! Essa é uma história fictícia, sem qualquer comprometimento com a realidade. Esse vídeo possui conteúdo sobre toque, transtorno obsessivo-compulsivo. E se este é um assunto sensível para você, pedimos que não ouça essa história. Se você possui sintomas de toque, procure orientação médica especializada. Oi, eu sou a Ana e quero contar para vocês a história da minha mãe Vilma. A vida dela sempre foi regida pelo medo e pela ansiedade. Desde muito jovem ela foi atormentada pelo transtorno obsessivo-compulsivo que governava cada aspecto do seu dia a dia. O transtorno da minha mãe a impedia de desfrutar coisas simples da vida que a aprisionava em um ciclo interminável de rituais e preocupações. Ela nunca foi capaz de explorar novos hobbies ou se entregar ao amor e à alegria plenamente. Enquanto meu pai, meu irmão e eu viajávamos e aproveitávamos momentos juntos, ela infelizmente se afundava em tristeza e angústia. Dificilmente ia junto com a gente, e quando ia, era penoso e angustiante tanto para ela quanto para nós. A gota d'água para mim aconteceu quando estávamos nos preparando para viajar para a praia. Meu pai, meu irmão e eu animadíssimos, e minha mãe como sempre, demonstrava relutância em sair da rotina e enfrentar o mundo exterior. Mas após muita insistência nossa, ela decidiu ir com a gente. Ficamos felizes de conseguir fazê-la ir conosco. Estávamos ansiosos e animados para desfrutarmos juntos esses momentos na praia. Mas as coisas infelizmente não ocorreram bem. Já no carro, a tensão começou a aparecer. Mamãe nervosa e apreensiva, constantemente verificava se as portas estavam trancadas e se as malas estavam seguras no porta-malas. A cada parada para descanso, ela insistia em lavar as mãos mais de uma vez e a higienizar os bancos, vidros e portas do carro. Começamos a ficar impacientes com todo o ritual, mas por fim, deixávamos ela fazer todo o passo a passo criado em sua cabeça, pois sabíamos que ela não estava fazendo por mal. Quando chegamos na casa de praia, o caos se instalou. Mamãe, tomada pelo horror à sujeira, recusava-se a entrar, alegando que o local estava infestado de germes. Ela exigiu uma limpeza profunda antes de se permitir descansar, gerando um grande conflito entre nós. Eu juro que tentei me controlar ao máximo, mas fiquei cansada da obsessão de mamãe e explodi. Você não pode controlar tudo. Você precisa aprender a viver com a sua doença e deixar de nos atormentar com suas manias. Eu gritei em meio a lágrimas de desespero. Meu pai e meu irmão tentaram acalmar a situação, mas a discussão se intensificou. No final, mamãe magoada com as minhas palavras, se isolou no quarto, depois de limpá-lo, e chorou por horas. A viagem tão esperada por todos se transformou em um pesadelo, evidenciando a profunda divisão que o transtorno obsessivo-compulsivo havia criado na nossa família. O propósito da viagem se perdeu, pois ir para a praia já não tinha tanta graça depois de esperar todo o ritual de limpeza e higienização de mamãe para então sairmos. Fomos para passar a semana, mas no segundo dia já estávamos exaustos e mal-humorados. Decidimos voltar para casa. Na estrada ninguém cantou ou disse uma só palavra. Só queríamos chegar em casa e de algum modo esquecer aqueles dias. A cada dia que passava, a distância entre nós aumentava e a tristeza se tornava um abismo mais profundo. Mamãe mergulhada em seus rituais, e nós, tentando ignorar a situação, esperançosos de que ela um dia finalmente acordasse e decidisse parar com sua obsessão por limpeza. Mas vocês sabem que essas coisas não melhoram de um dia para o outro. E por anos vivemos nesta situação ruim para a mamãe e para nós. Evitávamos contrariá-la, e por vezes comi na rua para chegar em casa e ir direto para o meu quarto para não sujar nada. Sei que meu irmão e meu pai de vez em quando também faziam isso, mas nunca conversamos sobre o assunto. Só queríamos ter uma vida normal em família. E a cada dia que passava, isso parecia mais distante e impossível. Uma madrugada eu estava no meu quarto assistindo TV e minha mãe passou 5 vezes por minha porta em direção ao banheiro. Achei estranho, mas imaginei que talvez ela estivesse passando mal com alguma coisa que tinha comido, ou algo assim. Na sexta vez que ela passou, fui até o quarto perguntar para o meu pai o que estava acontecendo. Da porta mesmo fiz isso, pois se eu entrasse e ela visse,
era capaz de limpar o quarto todo àquela hora da madrugada. Então perguntei para papai: Mamãe está bem? Não, minha filha, não está. O que ela tem? As crises obsessivas de sua mãe estão aumentando. Ela já foi tantas vezes ao banheiro lavar e desinfetar as mãos que já perdi a conta. Estou com medo de que ela machuque as mãos de tanto lavar. Neste momento, mamãe soltou um grito de dor horroroso. Saímos todos correndo em direção ao banheiro. Quando abrimos a porta, mamãe estava chorando. Meu irmão puxou ela pela cintura, afastando-a do lavatório. A água que escorria da torneira estava soltando fumaça de tão quente. A levamos o mais rápido possível para o pronto-socorro. Lá cuidaram de suas mãos e ela recebeu atendimento psiquiátrico, mais uma vez diagnosticada com transtorno obsessivo-compulsivo. Todo o tempo que ficou no hospital, mamãe teve atendimento psiquiátrico. Recebeu alta uma semana depois. Achamos que ela iria continuar indo às sessões recomendadas pelos médicos, mas ela se recusava, dizendo que o que aconteceu foi um acidente, pois ela tinha aberto a torneira quente sem querer, ao invés da torneira fria. A situação piorou nas semanas seguintes. Tanto que o meu pai resolveu passar uns dias na casa da irmã dele em um bairro vizinho. Ficamos tristes, mas entendemos, pois mamãe, mergulhada em seus rituais e obsessões, proibiu papai de entrar no quarto deles. Meu pai é um homem paciente e amoroso com todos nós, e aquela situação estava fugindo completamente do controle. Meu irmão é adolescente, e eu tenho 21 anos, então não foi traumático para nós entendermos as razões de papai em deixar a nossa casa. Para ficarmos juntos, jantávamos na casa da minha tia 3 ou 4 vezes por semana, onde o papai foi morar. Mamãe não ia conosco, infelizmente. Em meio a tudo isso, fiquei doente. Peguei um resfriado e não fui trabalhar por 3 dias. Já dá para imaginar o quanto a obsessão de minha mãe aumentou neste período. Por mais que eu tenha ficado só e somente no meu quarto, era possível ouvi-la para lá e para cá limpando e desinfetando tudo. Vez ou outra me dizia da porta do quarto que estava a limpar tudo porque estava com medo de que eu ficasse mais doente. Ela não poderia se perdoar caso isso acontecesse. A cena de minha mãe passando em frente ao meu quarto limpando tudo a todo momento não saiu da minha cabeça por semanas. Fiquei martelando um jeito de ajudá-la a ter uma vida normal longe das amarras que o toque lhe obrigava a ter. Depois de muito pensar, tive uma ideia. Não era algo fácil nem agradável de se fazer, mas achei que deveria tentar mesmo assim, e chamei meu pai e meu irmão em um restaurante para conversarmos sobre isso para ajudar a mamãe. Depois de contar a eles a minha ideia, essas foram as suas reações. Perdeu o juízo? Perguntou papai. Acho que ela está ficando doida, meu irmão falou olhando para o nosso pai. Vocês têm alguma ideia melhor? Provoquei. Não, não temos. Mas achamos que isso é absurdo demais para tentarmos, ponderaram. A situação está completamente fora de controle. Em momentos assim, medidas drásticas devem ser tomadas, falei decidida. Meu irmão balançou a cabeça negativamente, respirando fundo. Acha a ideia maluca, mas concordo com Ana quando ela diz que situações caóticas pedem ações drásticas. Eu topo se o papai topar, meu maninho me apoiou. Meu pai balançou os braços no ar. Ok, tudo para ter a minha família e a minha vida de volta. Nos abraçamos. Eu estava decidida a pôr o meu plano em ação. Fui até o consultório do meu primo Lucas. Ele se formou há mais de uma década e atendia em uma cidade próxima. Expliquei para ele toda a minha aflição e o quanto eu desejava ajudar mamãe. Lucas relutou no início, mas por fim, aceitou me ajudar. Você sabe que isso que você quer que eu faça pode custar minha carreira, não sabe? Ele perguntou. Desculpa, primo, mas mamãe está realmente precisando de ajuda e não vejo outra forma de fazê-la entender isso. Ela sempre gostou muito de você e tenho certeza de que será por esse motivo que ela irá aceitar fazer o que vamos pedir a ela. Está certo, vou ajudar vocês. Também gosto muito da tia Vilma e quero que ela fique boa logo, acrescentou Lucas. Agradeci. Tomara que dê certo toda essa história que vamos inventar.
Convença a tia Vilma a vir até o meu consultório. Depois disso seguirei o plano do jeito que combinamos, meu primo falou já imaginando a loucura que iríamos pôr em prática logo mais. Assim que voltei para minha cidade convenci mamãe a ir se consultar com o primo Lucas. Expliquei que era muito importante realizar exames anualmente e os dela já estavam atrasados, pois se recusava a sair de casa com mais frequência. Minha mãe relutou um pouco, mas cedeu, principalmente porque usei o argumento de que ela iria fazer os exames e o acompanhamento com o seu sobrinho Lucas e não com um médico desconhecido. A primeira parte do plano estava executada. Eu e mamãe iríamos na próxima semana para a cidade onde Lucas tinha o consultório para fazer os exames anuais atrasados. Na semana seguinte fomos até a cidade do meu primo. Ela deu um pouco de trabalho e por vezes no caminho tentou desistir, mas não deixei, sempre fazendo-a entender que é importante se consultar com um médico periodicamente. Chegando lá, Lucas solicitou os exames necessários para fazer a avaliação. Ela fez todos eles em um centro de diagnósticos próximo ao consultório a pedido de seu sobrinho médico, o que a deixou mais confortável e menos relutante. Mamãe não desconfiou nem por um momento do nosso plano. Os dias passaram e eu estava ansiosa. Queria começar logo a ajudar mamãe, e isso só seria possível quando os resultados dos exames estivessem prontos. Mais alguns dias e meu primo me ligou. Já recebi os exames. Tem certeza de que quer seguir com o combinado? Lucas quis saber. Sim, quero. Respondi sem hesitar. Meu primo médico, ouvindo a minha determinação, seguiu com o plano. Ele ligou para minha mãe pedindo para que ela fosse até lá para conversar sobre os resultados dos exames. Quando ela desligou, comentou que a voz de Lucas estava mais séria do que de costume. Não deve ser nada, mãe. Amanhã vamos até ele e ouviremos o que tem a dizer sobre os resultados. Eu já sabia o que iríamos ouvir de meu primo. Doía ter de mentir para minha mãezinha, mas precisava tentar ajudá-la de alguma maneira. E era exatamente o que eu estava tentando fazer. No dia seguinte, logo de manhãzinha chegamos ao consultório do primo Lucas. Tia Vilma, por favor, sente-se. Precisamos conversar sobre os resultados dos seus exames, Lucas iniciou. O que há de errado, Luquinhas? Você parece tão sério. Desde ontem no telefone, mamãe observou a voz de seu sobrinho carregada de tensão. Primo Lucas, olhando para suas mãos apoiadas na mesa, continuou. Eu não sei como dizer isso, tia, mas os resultados dos seus exames mostram algo preocupante. Algo preocupante? O que você está falando, Luquinhas? Mamãe estava ficando nervosa. Primo Lucas prosseguiu. Parece que há uma condição médica grave, ele fez uma pausa agoniante. Diga-me, meu menino, o que está acontecendo? Mamãe insistiu. Com um suspiro profundo ele continuou. Infelizmente não tenho boas notícias. Os resultados dos exames não foram bons. Quando os recebi, fiquei chocado e procurei a opinião de outros médicos. Mas as respostas foram sempre as mesmas. Os meus colegas de profissão e eu estimamos que você tem apenas alguns meses de vida. Lucas fez uma pausa longa abaixando a cabeça. Mamãe sentiu como se o chão tivesse sido arrancado de debaixo de seus pés. Ela lutou para compreender as palavras de meu primo, incapaz de aceitar a notícia devastadora que tinha acabado de receber. Não pode ser, isso é um engano. Você deve ter cometido algum erro nos exames. Mamãe falou meio perdida. Eu sinto muito, tia Vilma, mas os resultados são claros. É importante que você aproveite ao máximo o tempo que tem, e faça o que realmente importa para você. Mamãe sentiu um misto de choque, negação e tristeza se apoderar dela. Ela não conseguia processar a ideia de que sua vida estava prestes a chegar ao fim. Eu e meu primo nos olhamos disfarçadamente. Lucas tentou com o olhar me pedir para acabar com aquela farsa. Era doloroso demais para ele ver sua tia sofrendo daquele jeito por uma mentira. Eu me mantive firme. Os fins justificavam os meios. Mamãe tentou falar. Eu não sei o que dizer. Isso é muito para processar. Eu também não sei o que dizer.
Eu gostaria muito de poder lhe oferecer alguma esperança, mas infelizmente não há nada que possamos fazer para aumentar seu tempo de vida. A condição é grave e avançada demais para responder a tratamentos convencionais. Não pode ser. Então não há esperança? Não há nada que eu possa fazer? Mamãe perguntou desolada. Eu sinto muito, tia Vilma. Eu queria poder lhe dar uma resposta diferente, mas a verdade é que estamos lidando com uma situação muito difícil. O mais importante agora é aproveitar o tempo que você tem da melhor maneira possível. Ficar cercada de amor e fazer o que traz felicidade ao seu coração. Eu entendo, é só que, é difícil aceitar que não há solução. Eu tinha tantos planos, tantas coisas que queria fazer, ela chorou baixinho. Levei mamãe para casa que passou o resto do dia no quarto. Não queria falar com ninguém. Meu irmão e eu ligamos para papai que estava preocupado e queria saber como mamãe estava. Contei para eles o que aconteceu falando baixinho para que ela não escutasse do seu quarto. Papai estava extremamente preocupado e me pediu para observá-la a noite toda para que ela não ficasse sozinha nem por um minuto. Acho lindo o amor dele por ela. Prometi vigiá-la e papai ficou mais tranquilo. Meu irmão se ofereceu para revezar comigo. Iríamos os dois cuidar dela, assim eu não seria sobrecarregada. Papai se despediu da gente e pediu para que não dormíssemos sem comer alguma coisa. Mandou beijo para nós dois e disse que nos amava. Apesar dos pesares, acho que tenho a melhor família do mundo. Mamãe não dormiu direito, pois chorou muito. Me culpei muitas vezes, mas tinha que ser forte. Queria e quero tirá-la dessa situação, eu pensava. De tempos em tempos eu ia até a sua porta perguntar se ela queria alguma coisa, que sempre respondia negativamente. O mesmo aconteceu na vez do meu irmão. O dia estava amanhecendo quando mamãe exausta, finalmente adormeceu. Deixamos ela dormir o máximo que conseguiu, e de tardezinha, ela despertou. Fiz uma sopa que ela mal tocou. Só tomou um pouco de caldo. No comecinho da noite, papai veio até a nossa casa. Ele não conseguiu dormir direito e precisava vê-la. Estava muito preocupado. Brigou de leve comigo. Você e suas maluquices, falou enquanto me beijava na testa. Desculpa, pai, mas isso é realmente necessário. Respondi. Ok, vou ver a sua mãe, disse enquanto abraçava meu irmão. E subiu as escadas em direção ao quarto dela. Quando chegou na porta, parou. Olhou para a mamãe que estava deitada e abatida. Quando ela ouviu, sentou-se e abriu os braços chamando-o para abraçá-la. Ele mal podia acreditar naquilo. Correu até ela e a abraçou fortemente. Mamãe caiu no choro. Ficaram alguns minutos ali, abraçados. Meu irmão e eu assistimos a cena da porta completamente emocionados, mas não tínhamos permissão para entrar no quarto de mamãe. Parecíamos duas crianças querendo fazer uma coisa, mas os pais não deixavam. A qual, para nossa surpresa, ela ainda abraçada em papai, fez com a mão para entrarmos e a abraçarmos também. Quase desmaiei. Meu irmão me olhou atônito. Mamãe insistiu e fomos ao encontro dos dois para o abraço mais gostoso que dei na vida, juro para vocês. Se eu pudesse, pararia o tempo naquele instante, para nunca mais deixá-lo continuar. Sem dúvida, o melhor momento da minha vida. Mamãe começou falando. Passei a noite rezando e perguntando por que eu? Por que eu que sempre fiz tudo certo? Por que eu que ainda quero fazer tanta coisa? Neste momento olhei para baixo para que os meus olhos não me traíssem e ela percebesse. Meu irmão, percebendo o meu desconforto, disse tentando mostrar apoio. Nós estamos aqui para você, mãe. Para o que você precisar. Conta com a gente. É isso mesmo, querida. Você não irá passar por isso sozinha. Estamos e sempre estaremos junto de você para apoiá-la. Foi a vez de meu pai. Nos abraçamos novamente, e mamãe continuou. Esta noite foi longa para mim. Longa e agoniante, rezei, me desesperei, chorei, e por fim, me conformei.
A vida tem os seus propósitos, e não cabe a mim questionar isso. O que posso fazer é tentar viver ao máximo e plenamente o tempo que me resta. E é exatamente o que quero fazer. E preciso da ajuda de vocês. Havia uma determinação diferente na voz de mamãe que nos impressionou. Estamos aqui por você e para você. Falei percebendo que meu plano havia começado a dar resultados. Eu sei, meus amores, disse ela docemente, mas já aviso a vocês que não será fácil. Existem coisas que preciso curar dentro de mim para conseguir aproveitar e ter gratidão por este período que ainda tenho nesta terra. Faremos o que você quiser, e como quiser. É só nos dizer. Papai disse enquanto apertava a mão de mamãe. Meu irmão e eu balançamos a cabeça positivamente demonstrando apoio. Depois de muito pensar esta noite, decidi voltar a fazer tratamento para curar ou ao menos controlar o meu toque por limpeza. Mamãe disse num fôlego só. Percebemos que não foi nada fácil para ela tomar esta decisão. Meu pai, para demonstrar apoio e com lágrimas nos olhos, disse: Perfeito, querida. Ana irá entrar em contato com o médico e marcará as consultas. Eu concordei na hora. E eu irei levá-la e buscá-la nas consultas, disse-lhe enxugando as lágrimas na blusa, mal acreditando que o meu plano estava dando certo, e mamãe estava começando a querer melhorar e viver melhor, longe das amarras do seu transtorno obsessivo-compulsivo. Mamãe sorriu. Obrigada, meus amores. Sou muito abençoada por ter vocês na minha vida. Eu já adianto que não será fácil. Terão dias que estarei mais otimista, e em outros, nem tanto. Mas se tiverem paciência comigo, prometo a vocês que teremos muitos momentos felizes que vocês poderão recordar com saudade e felicidade. Concordamos e sorrimos uns para os outros. Os dias que vieram foram uma grata surpresa para todos nós. Mamãe foi a todas as consultas médicas que marquei, sem reclamar. Alguns dias ela permanecia calada e nós já sabíamos que era porque estava fazendo um esforço enorme para cumprir com o que nos prometeu. Outros, ia um pouco mais feliz, e voltava contando algum método ou forma apresentada pelo médico para controlar o toque e dar mais qualidade à sua vida. Ah, uma coisa que esqueci de comentar, foi que mamãe pediu, inclusive para o primo Lucas, para que nós não contássemos a ninguém sobre o diagnóstico que ela teve. Ela também não comentaria com o seu médico ou com qualquer pessoa que fosse. Preferia que somente nós passássemos e soubéssemos sobre isso. O que foi para nós um grande alívio, já que incluir outras pessoas além das de casa poderia causar uma grande confusão. Então, nem para os parentes e amigos contamos sobre o diagnóstico inventado por nós, e que mamãe acreditava ser verdadeiro. Mas o que achamos que seria uma grande tristeza para minha mãe, dava lugar a uma força que não tínhamos ainda visto nela. Ela dizia que finalmente tinha conseguido se abrir com a terapeuta e lhe contou vários momentos traumáticos de sua infância. Coisas que ela jamais falou a ninguém e que começava a entender porque desencadeou o transtorno obsessivo-compulsivo. Ficamos felizes em saber e apoiávamos ela incondicionalmente, deixando-a livre para contar, ou não, as experiências e situações ouvidas e trabalhadas na terapia. E sua melhora era a cada dia surpreendentemente positiva. O seu brilho no olhar voltou, e ela estava sorrindo mais. Sorriso este que eu só lembrava de ter visto na infância, e que foi se apagando ao longo dos anos. Era maravilhoso ver minha mãe feliz. Estávamos todos a cada dia mais felizes e esperançosos. Numa quinta-feira de sol, estávamos voltando da terapia e mamãe disse isso. Quero ir à praia, falou ela meio sem jeito, olhando para baixo e esfregando as mãos na calça como se as enxugasse. Nos olhamos perplexos e tive de chamar a atenção de papai que olhou para trás procurando o meu olhar, e quase bateu em um carro à nossa frente. Cuidado, papai. Por favor, olhe para frente, pedi. Desculpe, é que estou surpreso, disse ele. Todos estão surpresos. Até eu estou, disse mamãe sorrindo. Rimos todos baixinho. Assim que chegamos em casa, contamos para o meu irmão que não foi conosco porque estava na escola. Ele ficou feliz e tentou não demonstrar a sua apreensão, já que da última vez que fomos à praia foi muito desagradável. Na verdade,
Todos nós estávamos preocupados, pois sair de casa não era algo que mamãe estava fazendo com muita frequência, além de ir à terapia. Às vezes evitava até ir fazer compras conosco, o que respeitávamos totalmente. Vamos deixá-la ir no tempo dela, combinamos. E até então, estava dando certo. No final de semana, fomos à praia e a melhora de mamãe era nítida. Tentou aproveitar as paradas para comer e descansar, sempre tentando observar a lua, ou colher uma flor que estivesse em seu caminho. Limpou e higienizou o carro só uma vez, o que foi uma grande vitória para ela e para nós. Dava para ver o quanto estava se esforçando para vencer seus medos e obsessões. Quando chegamos na casa de praia, a abraçamos e a parabenizamos por isso. Na casa, outro desafio. Sabíamos que mamãe ficava horrorizada em pegar a casa fechada e com muito tempo sem limpar. Nos antecipamos e contratamos uma faxineira para realizar a limpeza. Por mais que estivesse limpa, é claro que não estava limpa e higienizada como mamãe faria. Mas ela mais uma vez se esforçou em não reclamar, e aproveitou que não precisaria limpar nada para tomar um banho quente e demorado na banheira. Papai comentou que era a primeira vez que ela fazia isso nos longos anos de casados que tinham. Mais uma vitória ticada em nossas agendas imaginárias, brincamos. No outro dia fomos à praia. Estava um dia lindo e mamãe ficou pouco. Entendemos perfeitamente quando ela quis voltar para dentro de casa e a deixamos fazer isso sem maiores dramas. Um desafio de cada vez, pensamos. No segundo dia foi incrivelmente melhor. Mamãe tomou bastante sol e bebeu água que compramos de um vendedor ambulante. Eu sei que isto não parece nada, mas quem convive com uma pessoa com toque de limpeza sabe o quão desafiador essas situações são para elas. E mamãe ia se superando um pouquinho mais a cada dia. Pegamos o carro e demos umas voltas na cidade de tardezinha. E pasmem, foi ideia da minha mãe. Meu pai evitava que víssemos ele com os olhos cheios de lágrimas. Ele parecia não acreditar no que estava acontecendo. Meu irmão e eu fingíamos que não víamos ele enxugar o rosto disfarçadamente. Mamãe ia aproveitando cada bela paisagem que passava sorrindo. Em um determinado momento, ela abriu um pouco o vidro do carro, fechou os olhos e respirou profundamente o ar que entrou pela fresta. Nos olhamos aquela cena surpresos e felizes. Meses atrás esse simples ato era considerado impossível de se fazer para minha mãe. Ela continuou respirando o ar com cheiro de praia que entrava, e reflexiva, disse: "É uma pena que eu só tenha começado a dar valor a estes momentos, a estas pequenas coisas, só agora que", e parou de falar enquanto as lágrimas rolavam por seu rosto. Meu irmão a abraçou pelo banco de trás. "Te amo, mãe", falou ele carinhosamente. "Eu amo muito vocês", ela respondeu, "obrigada por tanto, obrigada por tudo". Choramos disfarçadamente em meio a sorrisos. Quando mamãe foi dormir, cochichamos um pouco na sala para que ela não nos ouvisse. Meu pai era a favor de contarmos logo a verdade. Meu irmão e eu votamos contra, pois achávamos que ela podia ter uma recaída. Combinamos que contaríamos a verdade assim que sentíssemos que ela estava mais forte. E fomos dormir. Voltamos para casa alguns dias depois com lembranças ótimas da ida à praia. Mamãe tentou vencer os seus medos e a cada conquista celebrávamos juntos como se a vitória também fosse nossa. As lembranças ruins da vez passada que fomos lá, deu lugar a belas fotos e ótimas recordações, que iríamos guardar em nossos corações para o resto de nossas vidas. Mamãe continuou firme na terapia. Ela percebeu que conversar e expor os seus medos para uma pessoa que não fazia parte do meio familiar lhe ajudava muito. A terapeuta lhe dava conselhos com imparcialidade que a faziam pensar e buscar soluções para seus anseios e angústias. Os meses foram passando e mamãe estava a cada dia mais animada. Estava saindo mais de casa, passou a ir aos almoços de família conosco que aconteciam na casa da minha tia, irmã do meu pai. Inclusive, até conversou e resolveu uma mágoa que tinha no passado com minha avó, sua sogra. Ela disse que resolveu tomar a iniciativa com a vovó porque na época que brigaram as coisas não ficaram bem esclarecidas, só pararam de se falar por longos anos, e uma deixou de frequentar a casa da outra, o que deixava papai muito triste.
Mas agora que tinha pouco tempo de vida, essas bobagens não tinham mais tanta importância. A vida era muito curta para ficar sem falar com pessoas próximas, por causa de mal-entendidos. Palavras dela. Mamãe também começou a fazer atividades que sempre deixava para um dia começar a fazer. Fez um curso de jardinagem e começou a ter aulas de dança de salão, o qual surpreendentemente meu pai começou a ir aos ensaios com ela, e tomou gosto pela dança. Estavam sempre animados e de risinhos quando voltavam das aulas. Vi minha mãe florescer. Ela estava mais bonita e se cuidando mais. O cabelo que antes estava sempre amarrado, agora ficava solto com seus cachos caindo nos ombros. As roupas de ficar em casa e fazer faxina deram lugar a vestidos simples, mas de muito bom gosto. Era maravilhoso ver a alegria de mamãe. Um dia em um jantar em casa, estávamos rindo e conversando animadamente, quando ela disse: "Quero viajar pela Europa." Quase desmaiamos de susto. E ela continuou: "Quero viajar por alguns países da Europa e iremos todos juntos." "Logo mais serão suas férias da escola?" perguntou ela olhando para o meu irmão. "Sim, logo estarei de férias, mãe", e ele respondeu: "Ótimo. Iremos todos." "Ana, você consegue dar um jeito em seu trabalho, certo?" Ela me perguntou já olhando também em direção a meu pai como se fizesse a mesma pergunta para ele. Papai e eu nos olhamos. Era muito para processar. Gaguejei e respondi pelos dois. Claro, mãe. Daremos um jeito." Conversei com meu chefe e peguei férias atrasadas que eu tinha acumulado. Meu pai é empresário, então organizou tudo para se ausentar da empresa. Meu irmão só esperava ansiosamente o fim do período escolar para viajarmos. Passamos as semanas que antecediam a viagem organizando roteiros e fazendo as malas animadíssimos com os passeios que iríamos fazer. A nossa vida familiar tinha realmente mudado da água para o vinho. E o sonho de ter mamãe em nossas viagens finalmente estava se tornando realidade. E assim, nossa família embarcou em uma viagem que seria um grande marco em nossas vidas. Vez ou outra mamãe fazia algo relacionado às suas manias, mas estava ficando cada vez mais rara essas ações. E isso era uma felicidade para todos nós. Mamãe parecia cada vez mais feliz e realizada. A primeira parada foi Paris, a cidade-luz. Lá, mamãe com um sorriso radiante, subiu a Torre Eiffel, passeou pelos jardins de Luxemburgo e se emocionou ao ver a Mona Lisa no Museu do Louvre. Em cada canto da cidade, as belezas ficaram eternizadas em fotos e memórias de cada momento. De Paris, nossa família seguiu para Roma, a cidade eterna. Mamãe, fascinada pela história e beleza da cidade, visitou o Coliseu, jogou uma moeda na Fontana de Trevi e se ajoelhou em oração na Basílica de São Pedro. A cada passo, a fé a fortalecia, e a esperança se renovava. Ela estava agradecida e feliz por estarmos todos juntos. A jornada continuou por Barcelona, com suas cores vibrantes e arquitetura modernista, e por Veneza, com seus canais românticos deslizando pelas águas. Em cada cidade, mamãe experimentava novas culturas, sabores e sensações, aproveitando cada segundo como se fosse o último. Mas a viagem também teve seus momentos de tristeza e reflexão. Em um dia chuvoso em Amsterdã, visitamos a casa de Anne Frank, e ao ler sobre a história da jovem judia que se escondeu dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, não contivemos as lágrimas. A experiência nos sensibilizou e nos fez refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de aproveitar cada momento. No final da viagem, retornamos para casa com o coração transbordando de amor e gratidão. Mamãe, radiante de felicidade, havia vivido os melhores meses de sua vida, sem dúvida alguma afirmo isso. Ela havia realizado sonhos, criado memórias inesquecíveis e fortalecido os nossos laços familiares. Obrigada por tudo, meus amores, ela agradeceu, agora posso morrer amanhã se assim for. Consegui realizar todos os meus sonhos e vontades. Que pena que tive que passar por um diagnóstico horrível para entender que a vida deve ser vivida a cada momento, a cada segundo. Agora o café que bebo tem um gosto especial para mim. O banho que tomo é aproveitado. Sem falar nos sabores e prazeres que uma refeição,
mesmo que simples, agora me faz sentir. É impressionante e triste ao mesmo tempo como só damos valor a estas coisas quando estamos prestes a perdê-las. É uma pena, mamãe refletiu. Naquele momento tive vontade de contar toda a verdade para ela. Mas não o fiz com medo de estragar todos os sentimentos bons e experiências maravilhosas que ela tinha tido até então. Vou deixar para contar toda a verdade quando voltarmos para casa. Quem sabe ela entenda e me perdoe, torci mentalmente. Voltamos para casa cheios de amor e de histórias para contar. Mas ainda tínhamos um assunto importante e difícil para resolver. Então reuni meu pai, meu irmão, primo Lucas e mamãe em um café da tarde em casa. Todos já sabiam o assunto, menos mamãe que acreditou quando falamos a ela que queríamos conversar sobre a doença. Ela aceitou o encontro sem desconfiar do que realmente precisávamos contar para ela. O aroma de bolo de fubá fresco pairava no ar, misturando-se ao perfume de flores que adornavam a sala de estar. A casa que antes era uma refém da obsessão de mamãe pela limpeza, agora transbordava vida e aconchego. Estávamos reunidos em volta da mesa, com o coração apertado. Primo Lucas era o mais apreensivo, mas tínhamos a esperança de que mamãe nos perdoasse. Com a voz embargada pela emoção, papai começou. Vilma querida, precisamos te contar algo importante. Algo que inventamos para te ajudar. Mamãe nos encarou um a um, tentando entender o que aquelas palavras queriam realmente dizer. Vi uma mistura de surpresa, medo e confusão em seus olhos. Algo importante, meus amores? Sobre o que vocês estão falando? Começou a ficar desconfiada. Calma, meu irmão tentou tranquilizá-la, está tudo bem. Por favor, fique calma. Ela continuou olhando para nós confusa. Segurando sua mão, com lágrimas nos olhos, eu confessei. Mãe, eu inventei a história da doença. Você não está morrendo. O que você está dizendo? Mamãe perguntou sem entender. Respirei fundo e expliquei tudo para ela. Desde o dia em que fiquei doente vi o quanto ela estava sofrendo com os seus rituais de limpeza, a ideia que tive que papai e meu irmão me apoiaram, a ajuda que tivemos de primo Lucas, os exames, o falso diagnóstico, contei tudo e com detalhes para a mamãe que caiu no choro. Eu só queria que você vivesse, que aproveitasse a vida sem as amarras da obsessão, tentei me justificar. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. O tempo parecia ter parado. As lágrimas corriam pelo rosto de mamãe. Então, tudo isso, foi uma mentira? Ela perguntou com a voz baixa e hesitante. Eu passei meses achando que ia morrer. Quero dizer, é ótimo saber que não irei morrer, mas é doloroso sentir e saber que vocês todos mentiram para mim. E não é uma mentira qualquer. Vocês têm ideia do tamanho da dor que me causaram? Eu com o coração batendo forte, ajoelhei-me ao seu lado e falei. Mãe, nós te amamos muito. Vimos como a doença te consumia, como te impedia de viver. Só queríamos te dar a chance de ser feliz, de realizar seus sonhos. A viagem, as aventuras, tudo isso foi para te mostrar que a vida é mais do que limpeza e organização. Foi para te mostrar que você é forte, que você é capaz de aproveitar cada momento. Falei num fôlego só. Outro enorme silêncio na sala. Só se ouviam os soluços de mamãe. Primo Lucas tentou se desculpar. Me desculpe, tia, do fundo do meu coração. Eu só aceitei participar de tudo isso porque vi que a senhora estava sofrendo. Vi o quanto o toque te limitava e te impedia de ser feliz. Lucas abaixou a cabeça. Meu irmão e papai também se desculparam falando que só queriam o bem de mamãe e vê-la sorrindo de novo. Ela levantou-se da cadeira e disse que iria para o seu quarto. Era informação demais para processar. Saiu sem se despedir. Ficamos todos tristes por termos magoado mamãe, mas era nítida a sua melhora. Aquela mentira, ainda que radical, foi completamente a virada de chave que ela precisava para dar um rumo diferente à sua vida. E tínhamos esperança de que entendesse isso. Primo Lucas se despediu e nós agradecemos muito o que ele tinha feito por nossa família.
Estávamos todos esperançosos que mamãe refletisse e nos perdoasse, pois só tivemos o desejo de ajudá-la com toda esta história. Os dias que se seguiram à nossa confissão foram marcados por um misto de emoções lá em casa. Mamãe, ainda processando a verdade, oscilava entre tristeza e gratidão pela vida. Eu, mais que todos, estava carregando o peso da culpa em meus ombros. Mas mantive a esperança de que mamãe me desculpasse. Os dias passavam e mamãe não demonstrava que havia nos perdoado. Ficamos apreensivos. O que nos dava esperança é de que ela mantinha seu hobby de jardinagem, e não estava faltando nas sessões de terapia. As aulas de dança ela suspendeu por não querer falar com papai. Estava chateada, e ele, completamente triste. Mas passado mais algum tempo, mamãe nos convidou para um piquenique no parque, o que aceitamos de imediato. E ela pediu para convidarmos primo Lucas. Ficamos animados, mas não demais. Queríamos ter certeza de que ela havia realmente nos perdoado, para ficarmos genuinamente felizes e juntos, encerrarmos este assunto. O parque era um lugar que ela sempre amou e que visitou poucas vezes por causa de sua compulsão por limpeza. Mas com certeza agora, depois de tudo que viveu, mamãe estivesse mais predisposta a passar um dia lá e aproveitar toda a beleza daquele amado lugar. No dia marcado, fomos ao parque. O sol da manhã banhava o parque em uma luz dourada, criando um ambiente perfeito para o piquenique que mamãe organizou. Em cima da toalha xadrez, colocamos sanduíches, frutas frescas, bolos caseiros e sucos refrescantes que levamos para comermos. Mamãe andava pelo parque olhando e aproveitando cada detalhe daquele lindo dia. Quando nos sentamos para comer, ela começou a falar. Eu chamei vocês aqui para conversarmos e encerrarmos de uma vez por todas essa história, e prosseguiu, meu coração está transbordando de sentimentos. Alegria, gratidão, amor, mas também confesso, uma ponta de mágoa. Mamãe fez uma pausa, mágoa por ter sido enganada sobre meu estado de saúde. Quando vocês me contaram a verdade, doeu como um golpe. Senti raiva, frustração, medo. Me questionei sobre o porquê de vocês terem inventado toda esta história. Mas, com o tempo, a raiva deu lugar à reflexão. Percebi que por trás da mentira, havia amor. Um amor imenso que os moveu a me dar a chance de viver, de sentir, de experimentar. E foi isso que fiz. Vivi cada dia como se fosse o último. Viajei, experimentei novos sabores, dancei, me encantei com a beleza do mundo. E, o mais importante, me reconectei com vocês, minha família, com a força que nos une. Mamãe falava deixando as lágrimas escorrerem por seu rosto. Hoje, olho para trás e agradeço. Agradeço por cada momento que pude aproveitar ao máximo. Agradeço por cada sorriso, cada abraço, cada palavra de amor. Agradeço por vocês me mostrarem que a vida é um presente precioso, que deve ser vivido com intensidade, mesmo diante das adversidades, das coisas ruins que acontecem com a gente. Neste momento já estávamos todos chorando juntos com mamãe. Sim, eu fui enganada. Mas no final, fui presenteada com a oportunidade de viver plenamente. E vou me apegar a isso. Mamãe terminou a frase com um sorriso. Nesta hora me desculpei novamente. Eu sei que errei, mas eu nunca quis te machucar. Eu só quis te ajudar, fui falando com a voz embargada pela emoção. Neste momento, todos, um a um se desculparam mais uma vez com mamãe. Ela prosseguiu. Eu sei que vocês me amam. E os perdoo e encerro de uma vez este assunto. Depois de muito refletir, eu cheguei à conclusão que vocês fizeram o que acharam melhor para mim, e eu agradeço muito por isso. Vocês de um jeito torto me deram a chance de viver de uma forma diferente. Ela sorriu quando disse isso. E eu amei esta nova forma e vou me esforçar para daqui para frente viver cada momento como se fosse o último. Só tentando trazer vibrações positivas para as nossas vidas, e muita felicidade. Nos abraçamos e conversamos durante toda a tarde aproveitando cada segundo daqueles momentos maravilhosos em família. Anos depois, mamãe passou por um momento de doença. E desta vez era verdade. Ela estava realmente doente.
E com a força que só uma mãe possui, e com a bagagem de experiências vividas, decidiu enfrentar essa adversidade com a mesma garra que enfrentou o diagnóstico terminal que inventamos para ajudá-la no passado. Ela encarou o tratamento com resiliência e positividade, sempre cercada pelo nosso apoio e amor. Nós retribuíamos o cuidado que ela sempre nos dedicou. E papai, com a mesma devoção de sempre, era seu porto seguro. Em meio à luta contra a doença, mamãe nunca perdeu a fé e a esperança. Ela se lembrava de cada momento vivido com intensidade, de cada experiência que a fortaleceu, de cada sorriso que a iluminou. E essa memória era seu combustível. Após meses de batalha, a doença foi vencida. Mamãe se curou, e mais forte do que nunca, emergiu da experiência ainda mais radiante e grata pela vida. Ela havia superado mais um desafio, provando que a força interior, o amor e a positividade podem superar qualquer obstáculo. A fé e a esperança são as armas mais poderosas que podemos ter para enfrentar qualquer batalha. E a partir da história de superação da minha mãe, digo a vocês: aproveitem cada segundo, abracem a vida com todas as suas forças, amem incondicionalmente. A vida é curta, e o que realmente importa são os momentos que compartilhamos, as experiências que vivemos, e o amor que sentimos.